Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Renata Martinelli Luna Reis tinha 13 anos na época do caso e vivia em Iztapaluca, no México, com a sua mãe Karen e o seu padrasto Carlos Daniel. Ela foi descrita como uma menina muito amigável e de grande coração, também era muito amável e muito próxima ali, da sua família, sua mãe e seus avós. E desde muito nova, ela também, como tinha esse grande coração, ela sempre buscava ajudar as pessoas ao seu redor, principalmente moradores de rua que ela acabava vendo pela cidade. Ela sempre dizia, para a mãe dela ou demonstrava algum interesse em ajudar essas pessoas. O sonho da Renata também era um dia conseguir se tornar uma grande dançarina profissional, já que ela amava dançar e principalmente as suas aulas de jazz. Então ela tinha esse sonho, de um dia, quando ela se tornasse adulta, conseguir transformar esse hobby aí na sua profissão e conseguir ganhar a vida com isso. Como eu disse, a Renata morava com a sua mãe Karen e o seu padrasto Carlos, porém as coisas em casa não iam muito bem, isso por conta do relacionamento abusivo entre a Karen e o Carlos. É dito que o Carlos era muito ciumento e até mesmo abusivo e agressivo com a Karen por conta desse ciúme, então eles estavam sempre tendo fortes discussões e a Renata sempre estava ali no meio, presenciando todas essas situações, mas mesmo assim, mesmo com todas essas brigas, parece que nunca aconteceu nada muito sério, então a Karen nunca chegou a prestar nenhuma queixa contra o Carlos e mesmo com todos esses problemas, ela seguia no relacionamento com ele. Porém, tudo mudou a partir do dia 29 de junho de 2020, porque naquele dia a Renata estava tomando banho e ela percebeu que o padrasto, o Carlos, estava tentando filmar ela ali no banheiro enquanto ela tomava banho por uma frestinha ali da porta. Então ela contou para a mãe dela imediatamente e a partir dali a Karen viu que aquilo era a gota d'água, ela não aceitou de jeito nenhum o Carlos mexer com a filha dela, então ela tomou também a decisão certa que qualquer mãe deveria tomar nessa situação, encerrou o relacionamento com o Carlos e também foi fazer uma denúncia contra ele na delegacia, porém não foi feita muita coisa sobre isso, parece que teve poucas investigações e acabou que tudo ficou por isso mesmo. Depois disso, então, a Karen e a Renata acabaram saindo ali da casa, e foram morar em um outro lugar, longe do Carlos, e passaram a viver a sua vida normalmente. A Karen trabalhava em um restaurante, então ela saía sempre bem cedo de casa para ir para o trabalho e ela deixava a Renata em casa sozinha, dormindo, e quando a Renata acordava, ela ia então caminhando até a casa dos seus avós, que ficava ali bem próximo, para passar o dia lá na companhia deles, e não ficar sozinha em casa. No dia 29 de novembro de 2020, então, 5 meses após o fim do relacionamento entre a Karen e o Carlos e também, depois daquele incidente dele filmando ali a Renata no banho, a Karen saiu bem cedo para trabalhar, era um domingo e como sempre ela deixou a Renata dormindo sozinha em casa. Como era num domingo, no dia anterior, no sábado, a Renata tinha ido dormir bem tarde, afinal de contas era sábado, ela ficou ali acordada até mais tarde, mexendo no celular, conversando com amigos, e no dia seguinte, como era domingo, ela ia dormir um pouco até mais tarde, então ela chegaria mais tarde na casa dos seus avós, mas era para ela ir, assim que ela acordasse para a casa dos avós, como sempre. Porém, naquele dia, as horas foram se passando e a Renata não apareceu na casa dos avós.
Eles acharam aquilo estranho, começaram a tentar ligar ali para Renata no celular, mas ela não atendia. Então eles ficaram meio sem saber o que fazer, imaginaram que ela podia estar ocupada com alguma coisa, tinha decidido não ir para a casa dos avós naquele dia por algum motivo, então as coisas ficaram por isso mesmo. Até que no fim do dia, a mãe da Renata, a Karen, passou na casa ali, né, dos avós da Renata para buscar ela, e foi ali que ela ficou sabendo que a filha não tinha ido para a casa dos avós naquele dia. Ela então foi para casa, né, muito assustada, porque era para Renata ter ido para casa dos avós, então foi ali a Karen e os avós da Renata todos para casa dela para ver o que tinha acontecido. Chegando lá, eles chamaram na porta porque a Karen não tinha a chave, ela deixava a chave com a Renata, né, para Renata trancar a casa quando tivesse indo para casa dos avós. Então eles chamaram, a porta estava trancada, mas a Renata não dava nenhum sinal e não atendia a porta. Já desesperados, então, os familiares da Renata resolveram arrombar a porta da casa e quando eles entraram lá dentro, eles encontraram a casa em uma completa desordem. Tinham roupas ali do cesto de roupas sujas espalhadas pelo meio da sala da casa. O espelho da sala também estava quebrado, as luzes da casa estavam todas apagadas e então quando eles chegaram no quarto da Renata, eles encontraram ela deitada na cama completamente coberta por um lençol. Quando eles puxaram então esse lençol, eles perceberam que infelizmente a Renata estava sem vida, ela estava com vários hematomas pelo corpo, também já estava com o corpo frio, indicando que já tinham algumas horas que ela estava sem vida, e além disso o celular dela também estava jogado ali no chão do quarto, ao lado da cama. A polícia, é claro, foi acionada imediatamente e eles puderam constatar que a causa da morte foi sufocamento e, além disso, a Renata também tinha sofrido violência sexual. A polícia então começou a ouvir vizinhos da família para ver se alguém tinha visto alguma movimentação suspeita na casa ou ouvido algum barulho estranho naquele dia, mas os vizinhos não tinham visto praticamente nada. Algumas testemunhas disseram apenas que tinham visto que a porta da casa esteve aberta em algum momento entre 8h30 e 9 horas da manhã, mas tirando isso eles não tinham visto nem escutado nada muito preocupante ou nada que eles se lembrassem ali naquele dia. A polícia então passou a acreditar que a pessoa que tinha cometido esse crime era alguém próximo, alguém conhecido da família, que provavelmente conhecia a rotina ali da casa e sabia que horas a Karen saía para trabalhar e tinha, né, planejado aquele crime, esperado ali o momento que a Karen saiu para poder entrar na casa e cometer esse crime contra a Renata. Além disso também, né, como não tinha nenhum sinal de arrombamento ali na casa, era outra coisa que indicava que provavelmente era algum conhecido, alguém que poderia ter convencido a Renata a abrir a porta, ou até mesmo alguém que tivesse as chaves. Então logo ali, imediatamente, as suspeitas caíram sobre o Carlos, o ex da Karen, até porque, né, ele tinha já tido aquele problema no passado de tentar filmar a Renata no banho, então já indicava que ele tinha ali, né, algum interesse sexual pela menina e também muito provavelmente ele teria conseguido, né, convencer a Renata a abrir a porta da casa de algum jeito. Se ele tivesse aparecido lá e dado algumas desculpas, ele não teria, né, muitas dificuldades para convencer ela a deixar ele entrar na casa. A polícia então foi imediatamente em busca do Carlos Daniel para fazer o seu interrogatório, porém, estranhamente, eles não conseguiram encontrá-lo, porque ele tinha simplesmente saído da cidade e ninguém, nenhum dos conhecidos, amigos ou familiares dele, sabiam dizer o seu paradeiro. Então é claro que isso levantou ainda mais suspeitas da polícia e ele foi colocado ali oficialmente como principal suspeito no crime e passou a ser considerado como um foragido e foi ali, né, procurado em todo o México. Mesmo com todas as buscas ali, né, e todo o empenho das autoridades, o Carlos continuou foragido por mais de um ano, até que ele finalmente foi encontrado e preso no dia 28 de dezembro de 2021, em uma outra cidade ainda ali no México.
Depois de preso, o Carlos Daniel passou por interrogatórios, porém ele negou qualquer envolvimento no crime, mas mesmo assim foi ordenada ali a prisão preventiva dele enquanto ele aguardasse que toda a investigação fosse finalizada e também que o seu julgamento acontecesse. Ele estava sendo acusado, por homicídio e também por estupro, e ele poderia receber uma pena de 40 a 70 anos de prisão ou até mesmo prisão perpétua caso ele fosse condenado. Porém, antes que o julgamento do Carlos pudesse acontecer, ele foi encontrado morto em sua cela no dia 16 de janeiro de 2021, por volta das 11 horas da manhã. A causa da morte do Carlos Daniel foi um edema cerebral secundário e também asfixia mecânica por estrangulamento, o que indica que uma pessoa fez isso com ele, não foi ele que tirou a própria vida. Alguém acabou cometendo esse crime contra ele dentro da prisão, mas a polícia não levou adiante uma investigação sobre a morte do Carlos Daniel e acabou que ninguém, pelo menos até hoje, foi responsabilizado por essa morte. Com a morte agora do principal suspeito do crime contra a Renata, as investigações ficaram ali em um beco sem saída. A polícia considerou o caso praticamente como solucionado e não tiveram nenhuma outra investigação ou outras buscas nesse caso, o que deixou a família da Renata extremamente frustrada e desapontada. Sobre a morte do Carlos e o rumo que as investigações tomaram depois disso, a mãe da Renata, a Karen, deu a seguinte declaração: "Eu e minha família estamos confusos nesse momento, estou cheia de raiva e frustração porque isso não é justiça para Renata, não era isso que eu queria. Saber que o assassino da minha filha deixou este mundo sem pagar pelo que fez me deixa com sentimentos de angústia, frustração e desesperança. Eu queria justiça com a prisão dessa pessoa, buscar que ele fosse condenado à prisão perpétua para poder abrir esse precedente para as mães que vierem pelo caminho. Não foi uma notícia que nos encheu de alegria, de jeito nenhum. Não estou satisfeita." De fato, não dá para considerar que o caso da Renata teve um desfecho satisfatório. A família não conseguiu, que tudo fosse desvendado completamente. Tudo aponta que realmente foi o Carlos, que fez isso, mas eles não tiveram, querendo ou não, no fim, a certeza, principalmente de como aconteceu, como ele fez para entrar na casa, como ele cometeu esse ataque contra a Renata. E além disso também, como a mãe dela disse, ela não queria que ele perdesse a vida e sim que ele fosse condenado à prisão perpétua. Então, de qualquer maneira, a família sente que não tiveram justiça de forma alguma no fim das contas. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você acredita que realmente foi o Carlos. Como eu disse, tudo aponta que sim, que foi ele, até porque a polícia não encontrou nada que indicasse uma outra pessoa ali naquela cena do crime. Então deixe aqui o seu comentário com a sua opinião. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like se você gostou de conhecer mais essa história. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.